Que você seja muito bem-vindo à casa de Deus, à casa do nosso Pai, que você sinta a presença dele neste lugar. Antes de nós chegarmos aqui, ele já estava nesse lugar. Antes de qualquer outra coisa, Jesus já estava aqui. E nós, nessa noite, nós vamos nos apegar a ele. Nós vamos entregar a nossa vida àquele que deu a vida por nós. Que o seu coração esteja totalmente aberto. Você que está em casa, você que está aqui na igreja, que o seu coração esteja totalmente aberto para aquilo que o Senhor vai fazer hoje na sua vida, na minha vida. E nós vamos agradecer ao Senhor por mais esse domingo, por mais esse privilégio, essa oportunidade de podermos cultuar ao Senhor. Então, se você puder ficar em pé no seu lugar, em reverência. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite. Senhor, nós queremos dizer que tudo é teu, tudo é para ti, Deus. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada aqui em cima. Nós não somos nada, Senhor. Nós somos instrumentos teus, Senhor Deus, para que a sua luz, ela venha brilhar neste lugar, Senhor. Que nessa noite nós possamos sentir, experimentar a doce presença do teu Espírito, Senhor. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo de Deus. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, entre nesse lugar. Entre nesse lugar. Entre nesse lugar. A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio 30, 20. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos, Senhor Jesus. Diz assim, ó: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É interessante porque o versículo fala assim, ó: porque disso depende a tua vida. E é tão simples, né, a gente falar, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu me apego ao Senhor. Mas disso depende a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele não é um complemento da nossa vida, Ele é a nossa vida. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos renova, é Ele quem nos restaura e é Ele que nos leva adiante. E todos os dias nós queremos estar perto do Senhor. E todos os dias nós queremos estar perto do Senhor, para que nós possamos viver o que diz esse versículo. Porque disso depende a tua vida. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à voz e apegando-te a Ele. Nós devemos nos apegar ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo onde o mundo está muito sedutor. Onde as coisas estão mais fáceis. E nós devemos nos apegar a Deus todos os dias. E que nessa noite nós possamos dizer ao Rei Jesus, ao Rei da Glória, que Ele entre nesse lugar, que Ele tome as nossas vidas, que Ele nos leve a viver uma vida plena com o Senhor, uma vida sem mentiras, uma vida de verdade, uma vida sem máscaras. Aleluia, Jesus. Que o Senhor entre nesse lugar. Aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória.
você possa nessa noite abrir o seu coração aonde você estiver. Se você estiver em casa, se você estiver dentro do carro assistindo essa live, se você estiver na Fernão Dias, aonde você estiver, que você possa abrir o seu coração ao Senhor nessa noite, para que Ele entre e transforme tudo dentro de nós. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. E por isso nós, Senhor, louvamos ao Teu nome com nossas palmas, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome com as nossas palmas, Senhor. A Tua palavra diz que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Por isso nessa noite nós vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós temos 1001 razões para louvar o nome do Senhor. Por estarmos vivos, por termos saúde, por termos a nossa família, por termos um trabalho, por não termos um trabalho. Mas sempre entendendo que Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Nós louvamos ao Senhor porque é Ele que importa. É Ele o que importa. És tua única razão.
louvamos o teu nome, Senhor. Nós louvamos esse nome que é acima de todo nome. Nós louvamos esse nome que esvaziou-se de si mesmo, que esvaziou da sua glória, que tomou forma de homem. E ele obedeceu. E ele obedeceu. E ele obedeceu até a morte. E morte de cruz. Mas o que eles não sabiam é que ao terceiro dia o nosso Jesus ressuscitaria. O que ele não sabia é que o nosso Jesus, ele tem um nome que está acima de todo nome. E como nós somos privilegiados de poder cantar livremente sobre esse nome, de poder falar livremente sobre esse nome. E os nossos irmãos que estão sendo mortos por causa desse nome. E os nossos irmãos que ainda que a morte chegue até eles, eles não negam esse nome. Queridos, quem somos nós? Quem somos nós para não falar do evangelho transformador de Jesus? Para não falar para o nosso vizinho e para o nosso colega de trabalho sobre esse Jesus? É muito fácil quando nós estamos no meio dos nossos irmãos. É muito fácil para mim estar aqui em cima, sabendo que 99% da igreja professa a mesma fé que eu. Mas e lá fora? Como eu tenho apresentado esse Jesus que eu sirvo? Como eu tenho falado que o meu Jesus morreu? Como eu tenho apresentado esse Jesus para os meus amigos? Que nós possamos cantar esse louvor, pedindo ao Senhor: me ensina a falar de Ti, me dá ousadia, como deu a Pedro, a Paulo, a João. Abriu mão da sua glória, Ele abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória. É semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou. E a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus, Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua
Jesus, nome sobre todo nome. Sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia, aleluia. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Querido, nós estamos falando daquele que deu a vida por mim e por você. Nós não podemos, nós não temos o direito de não falar do nome de Jesus. Nós não temos esse direito. A palavra do Senhor diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura e ser testemunha desse nome em São Sebastião da Bela Vista, em Cariaçu, em Pouso Alegre, em Varginha, aonde o seu pé ir. O Senhor nos chama para ser testemunha desse nome e falar de Jesus e falar desse doce amor. Deus forte, Pai da eternidade E Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia, 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 queridos. Às vezes nós estamos enfrentando tanta luta, nós estamos enfrentando tantas provações. Muitas vezes nós deixamos isso falar no nosso coração mais alto do que esse amor, mais alto que Jesus. Quantas vezes, e eu falo por mim, a preocupação tomou lugar no meu coração, o desespero tomou lugar no meu coração. Quantas vezes eu me debrucei na minha cama e falei: e agora? E agora não tem solução, e agora não tem saída. Quantas vezes o inimigo soprou no meu ouvido: não compensa servir esse Deus, não. Olha quanta luta. A sua vida é luta atrás de luta. É um dia sorrindo e 364 chorando. Mas sabe o que eu entendi, querido? E mesmo com luta, mesmo desanimada, muitas vezes querendo desistir, eu não posso viver distante desse Deus. Que longe desse Deus não vale a pena existir. Querido, longe desse Deus não vale a pena. Eu queria que você que está em casa, que você que está aqui na igreja,
você pensasse, que você fechasse o seu olho. E por um segundo você pensasse no sacrifício de Jesus. Naquela cruz por mim e por você. Não tem como viver distante de um Deus que abriu mão de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Às vezes é mais fácil desistir. É mais fácil. Mas Ele disse para termos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Ele já venceu, querido. Ele já venceu a parte difícil. Ele já fez. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Querido, você pode cantar, mas canta só se você tiver convicção disso. Se você não tiver convicção, não precisa cantar. Mas se você falar: Deus, essa é a minha oração nessa noite, que distante do Senhor eu não posso viver, e não vale a pena, Senhor, existir. Lugar, Senhor, que não saia uma pessoa deste lugar sem a tua visitação, que não saia uma pessoa de frente dessa live sem a tua visitação, Senhor. Nós pedimos: sonda os corações, sonda os corações, sonda os corações. De ti, Senhor, não posso viver. Escutar o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti, e essa escuridão procuram me cegar. Não desiste, querido, não desiste. Não desiste desse Deus. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer Contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, Querido, levanta sua voz. não posso
obrigada, Deus, porque nós entregamos ao Senhor, Deus, a nossa vida. E agora nós vamos te entregar, Deus, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor. E que o Senhor receba, Deus. E que o Senhor abra as portas, abra as janelas dos céus para os seus filhos. E que o nosso celeiro, Deus amado, ele nunca esteja vazio, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, nosso coração a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Canção te entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, ao Teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando Sua dor. Aleluia, queridos, que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Que o Senhor possa continuar, falando conosco. Que a palavra dele que possa penetrar o nosso coração, possa trazer discernimento, possa trazer ousadia, possa trazer ânimo, e que nós possamos, acima de tudo, sermos renovados nessa noite, amém? Abra comigo a palavra do Senhor, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5. Enquanto orava e falava com o Senhor, Deus colocou algo no meu coração e creio que Ele vai testemunhar, vai testificar isso na sua vida nessa noite. João capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. A cura de um paralítico de Betesda, amém? Amém? Todos encontraram? Diz assim o versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus,
E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque, que o agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar havia uma grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Feche seus olhos. Senhor, aqui está, ó Pai, a tua palavra. E essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, falaram ao meu coração poderosamente. Eu creio, Senhor Deus, que todos nós que aqui estamos não vai ser diferente. Porque, ó Pai, o Senhor nos ensina que a tua palavra, ela, Senhor Deus, ó Pai, é aquela que nos sustenta em momentos difíceis. É aquela, Senhor Deus, ó Pai, que nos alimenta quando nós estamos sedentos. É aquela, Senhor Deus, ó Pai, que traz vida, que traz, Senhor Deus, ó Pai, ânimo, que traz, Senhor Deus, ó Pai, esperança. E nessa noite não é diferente, ó Pai, uma palavra que nos traz esperança. Esperança, Senhor Deus, ó Pai, de que dias melhores virão. Esperança, Senhor Deus, ó Pai, de que há uma promessa e essa promessa há de se cumprir na nossa vida. Senhor Deus, ó Pai, a esperança de que um dia, aleluia, nós, Senhor Deus, ó Pai, seremos saciados da nossa sede. Nós seremos, Senhor Deus, ó Pai, consolados de que um dia o Senhor ó Deus, ó Pai, de transformar a nossa vida. Senhor, que nós nesta noite, Senhor Deus, ó Pai, podemos sermos cheios, transbordantes do Teu Espírito, do Teu poder e acima de tudo da Tua palavra. Amém e amém. Amém, pode tomar seu assento. Amados, orando ao Senhor e falando: Deus, qual é a palavra, qual é a mensagem? Porque uma das preocupações que nós temos é não de transmitir aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Não de falarmos aquilo que nós achamos, porque o momento que nós temos a oportunidade, nós queremos apresentar o melhor, entregar o melhor. E no entanto, quando eu orei, eu falei: Senhor, me dá uma palavra que seja assim, né, algo gostoso da gente pregar, algo que seja mais fácil da gente pregar. E quando o Senhor colocar no meu coração essa passagem desse homem, o Espírito Santo falar que nós não vamos, para expressarmos o poder dele, para expressarmos o querer dele, para expressarmos a palavra dele, nós não vamos muito entrar em hermenêutica, mas sim colocarmos a prática, colocarmos a exegese, ou colocarmos a aplicação prática dessa palavra sobre a nossa vida. Não quero nem destacar o milagre em si, mas eu quero destacar o encontro, aleluia, de Jesus com esse homem.
Porque nós sabemos que só dá sentido realmente à situação se Jesus estiver no meio disso, se Jesus estiver presente. Para que você entenda, se nós estivermos num culto como esse, um domingo, nada mais faz sentido se Jesus não estiver presente no culto. É apenas uma reunião, é apenas uma assembleia, é apenas um encontro de pessoas que creem. Mas se Jesus não se fazer presente, não tem sentido o nós estarmos aqui. Porque é Jesus que dá o real sentido sobre a situação. É Jesus que faz com que nós nos apressamos, nós nos preparamos, que nós nos animamos para estar num lugar como esse, para entrarmos na presença dEle. E o contexto todo vem dizer que Jesus, ele chega num cenário aonde havia uma multidão. Jesus, ele está no local onde, se nós olharmos a fundo, é como se fosse um hospital. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas paralíticas, muitas pessoas coxas, cegos, estavam ali porque tinham uma necessidade, estavam ali porque eles precisavam de algo físico. E muitas vezes a nossa motivação de irmos à casa do Senhor é porque nós necessitamos de algo físico. E não vou dizer que essa motivação é errada, não vou dizer que essa motivação não é a certa, mas muitas vezes, quando nós encontramos com o Senhor Jesus, muitas vezes não, todas as vezes que nós encontramos com o Senhor Jesus, a nossa necessidade física, ela é apenas um parecer. Nós esquecemos que o que nós precisamos realmente é o interior, é o espiritual. Nós esquecemos que a Bíblia nos instrui isso, 100% dela, que nós devemos nos preocupar com as coisas que são espirituais. Ah, pastor, mas é fácil falar isso quando na nossa casa tudo bem. É fácil falar isso quando as contas estão todas pagas, ou que quando a conta vai chegar, nós vamos ter o dinheiro para pagar ela. Sim, é muito fácil. Mas o que o Senhor, Ele quer tratar com a gente, o Senhor que Ele quer tratar com cada um que é servo dEle, que é dependente dEle, é de que Ele pode todas as coisas, independente do que seja. Ele nos alerta lá em Mateus que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e a demais vai ser acrescentada sobre a nossa vida. Ele quer falar para nós assim, vocês têm que depender não de patrão, vocês têm que depender não de homem, vocês têm que depender de nada a não ser de mim, o Senhor da sua vida, aquele que te chamou pelo nome, aquele que te escolheu, aquele que te separou. Nós estamos diante de um contexto onde João vem dizer que depois de tudo, a qual ele já tinha apresentado Jesus como o verbo vivo, a qual ele já tinha provado que Jesus ele era 100% homem, mas 100% Deus, tinha dado inúmeros exemplos de que Jesus era a divindade em pessoa. Ele chega aqui no capítulo 5, se mostrando que Deus, Jesus como um homem, e Jesus como um Deus, sabendo de todas as coisas, conhecendo todas as coisas. Eu venho entender que muitas vezes nós procuramos o Jesus como o homem apenas.
Muitas vezes nós chegamos até Jesus nos apresentando a Ele apenas como um homem, chegando diante dele e reconhecendo um poder limitado, reconhecendo alguém que pode fazer alguma coisa na nossa vida, mas nos falta fé, nos falta crença, nos falta intensidade quanto a isso. Quando Jesus chega diante desse homem, ele está numa situação de um homem já conformado, porque já havia 38 anos. Quando Jesus chega diante desse homem, nós vemos um homem que estava conformado com a situação dele, um homem que estava totalmente desanimado, um homem que estava desiludido, sem crença alguma, sem esperança nenhuma. Isso acontece quando nós oramos, nós buscamos, nós clamamos, e toda a resposta que nós temos é um silêncio de Deus. Não vou chegar aqui e falar assim, se você orar, se você clamar, Deus vai responder. Sim, Ele vai responder, mas no tempo dEle, no momento dEle. Eu já ouvi, passei parte da minha vida com o Senhor ouvindo isso, que toda promessa de Deus, Ele passa por um teste do tempo. Que teste do tempo é esse? De ouvirmos a voz e a direção do Senhor. Passa pelo teste do silêncio de Deus. Passa pelo tempo do céu está fechado, do céu está de bronze, e nós, mediante a esse tempo, nós queremos fazer alguma coisa. Nós queremos dar, entre aspas, uma ajudinha para Deus. Não aconteceu só comigo. Não aconteceu só com alguns outros pastores. Não aconteceu só com você. Aconteceu com personagens bíblicos, nos dando exemplos. Aconteceu com pessoas que tinham intimidade com Deus, de ouvir a voz do Senhor, de ter relacionamento face a face com o Senhor. Talvez a parte mais difícil é a parte que nós temos que crer sem nós ter uma pontinha de certeza. Nós temos que crer sem nós termos uma firmeza onde nós vamos pôr nos nossos pés. Quando aconteceu isso com esse homem, e quando Jesus chega diante dele, ele está totalmente desanimado, desiludido. O pensamento dele é de abandono, o pensamento dele é de que ele está esquecido. Quando Jesus fala com ele, e a pergunta de Jesus, no versículo 6, diz assim, queres ser curado? Jesus não pergunta para ele, como que você está, ou há quanto tempo que você está. Jesus não chega para ele e fala para ele, e aí, como é que estão as coisas? Jesus chega e pergunta para ele, você quer ser curado? Ou Jesus não chega e fala para ela, você quer ajuda? Não. Jesus chega e apresenta diante dele uma pergunta: você quer ser curado? E é engraçado, ou chama atenção, porque se nós olharmos pela lógica, qual doente que não quer ser curado? Qual pessoa que está no lugar onde, quando as águas é movida, o primeiro que entra é curado de qualquer que fosse a enfermidade? Não queria ser curado. É uma pergunta meio óbvia que o Senhor Jesus faz para ele. É uma pergunta meio que inconsequente, porque o querer dele
era esse. Mas para uma pergunta tão óbvia como essa, qual seria a resposta? Sim, eu quero. Não, eu não quero. Mas quando Jesus pergunta para ele, o Senhor vai além, aleluia. O Senhor vai mais a fundo do que apenas querer uma resposta óbvia. E a resposta dele declara isso. Ele diz assim, que é o versículo 7, e o enfermo respondeu e disse: eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você começou a entender por que Jesus pergunta para ele? Não é apenas uma pergunta de você quer ficação? E se você colocar na sua mente, você pode falar que Jesus poderia apenas chegar, impor as mãos sobre ele e falar: você ser curado dessa sua enfermidade. Mas Jesus estava tratando com ele, aleluia. Jesus estava curando além da enfermidade física, algo que estava dentro dele. É esse Jesus que nós servimos, aleluia. É esse Jesus a qual você está diante todos os dias da sua vida. E é esse Jesus que nessa noite veio tratar com você. Quando eu orei e o Senhor me deu essa mensagem, eu não entendi. Eu falei: mas Senhor, outra vez algo temático, algo que dentro da palavra de exemplos, outra história. E o Espírito Santo falava ao meu coração: eu tenho que tratar. Não a ferida externa, não o que o homem pode ver, aleluia. Não o que você consegue enxergar. Eu tenho que tratar algo mais profundo. Eu tenho que tratar algo que é somente eu e essa pessoa sabe. Aleluia. Então, quando isso acontece, nós paramos de questionar, nós paramos de perguntar e começamos a ler, a orar e começamos a falar: Senhor, que eu seja esse canal. Aquele homem, quando encontra com o Senhor Jesus, Jesus não queria apenas curar o físico dele. Jesus queria curar a alma dele. Jesus queria curar o espírito dele. Jesus queria tratar com ele de uma forma particular. Jesus queria... Lembra que eu disse que no começo que todo o sentido da situação ou do lugar só faz sentido se tiver Jesus? Se aquele homem, por um momento, fosse apenas curado, ele não seria mais paralítico, mas ele teria um sentimento dentro dele de que as pessoas o abandonaram, de que Deus o teria esquecido. Há 38 anos ele estava ali. Ele disse assim: eu não tenho homem algum, ou seja, todos me abandonaram, todos me esqueceram. Quanto mais eu precisava, menos eu tinha ajuda. Quando Jesus encontra com ele, Jesus sabia apenas que o momento era de cura na alma. Apenas que o momento era de Jesus chegar diante dele e mostrar para ele que a cura física era apenas um pretexto, ou algo que muito simples. Jesus queria transformar o interior dele. Aleluia. E eu lembro certa vez que quando o Senhor tratou algo dentro da minha alma. Preste atenção, quando o Senhor trata algo dentro da nossa alma,
Ele cria raízes. Raízes que não importa as circunstâncias, que não importa a situação. Nada tira a presença de Jesus da sua vida. Jesus estava criando naquele homem algo que não importasse ao redor dele, ao derredor dele. A presença do Senhor era o que seria mais importante diante dele. Quando Jesus revela essa enfermidade, que é muito mais profunda do que todos nós poderíamos ver, Jesus trata algo que é somente o Espírito Santo pode tratar na vida do homem, que é somente Ele, Deus, pode tratar na vida do homem. Não é família, não é igreja, é somente Deus. É somente o Senhor Jesus que pode firmar isso em nós. Aquele homem dizia: eu não tenho ninguém. Aquele homem dizia: eu sou o último, porque quando eu penso em ir, quando eu vou conseguir ir, outro já grita: ó, eu fui curado. Quando eu vou receber o meu milagre, quando eu vou receber a minha bênção, outro já grita: ó, eu fui abençoado. Talvez o seu pensamento seja esse nessa noite. E é isso que o Senhor quer curar, é isso que o Senhor quer tratar. Quando Ele diz isso, quando Ele responde isso, revela o sentimento dele, revela como ele estava naquele momento. As pessoas apenas olhavam e via a necessidade física, e o Senhor viu uma necessidade interior, um transformar interior, uma estrutura interior ser formada dentro dele. Aquela pergunta do Senhor que parecia tão óbvia, que parecia tão simples ou tão direta, ela tem uma resposta que ela é uma resposta que ela é tão profunda e tão absurda ao mesmo tempo. Porque Jesus não começou a questionar ele: mas e seus amigos? Mas e aqueles que te trouxeram para cá? Mas e os seus familiares? Não. Jesus olha para ele e dá apenas uma ordem: levanta, toma a sua cama e anda. Eu disse que eu não quero ressaltar o milagre, porque quando saiu da boca do Senhor Jesus esse milagre, Ele tinha autoridade, além de ter a palavra, Ele tinha autoridade, além dele dar essa ordem, Ele tinha autoridade daquela ordem ser cumprida na vida dele. Mas eu quero destacar a posição daquele homem. Quando Jesus não questiona e apenas chega para ele e dá uma ordem, a única coisa que ele faz é obedecer essa ordem. A única coisa que ele faz é ouvir a voz do Senhor e deixa de lado todo o seu desânimo, deixa de lado tudo aquilo que estava tomando conta dele nesses 38 anos. Talvez nem nos 38, talvez no primeiro não, no segundo não, no terceiro não. Mas no decorrer dos anos, a única coisa que tinha tomado conta dele era que as pessoas o tinham abandonado e esquecido. Mas quando a ordem vem, ele faz apenas uma coisa: obedece essa ordem. Às vezes a dúvida ela bate no nosso coração. Por que eu falo coração? Porque primeiramente as coisas vêm na nossa mente, depois ela desce para o coração. É assim que funciona.
Mas quando chega ao nosso coração, a primeira coisa que ela encontra é a dúvida: será? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Por que nós duvidamos tanto? Por que nós questionamos tanto a esse Deus a qual nós servimos? Por que será que nos falta fé, nos falta crer? Quando Jesus fala para ele, ó, levanta-te, automaticamente Jesus fala para ele, ó, toma uma decisão. Aleluia. Decida. Não fique em cima do muro, não fique duvidando. Ou você crê, ou você confia, ou abre mão de tudo. Jesus fala para ele, ó, levanta-te, ó, toma a decisão. Se posicione. Faça aquilo que é certo, faça aquilo que é correto, faça aquilo que é íntegro. Aleluia. Nos posicionar diante do Senhor é nós nos colocarmos de pé diante dele, fazermos aquilo que é certo, fazermos aquilo que é correto, fazermos aquilo que é íntegro. Nos posicionar diante do Senhor, porque nós vemos aqui a história de um homem que estava preso por 38 anos nessa mesma história. 38 anos ele estava vivendo de desculpa em desculpa. 38 anos ele estava dependendo de alguém. 38 anos ele estava no lugar do milagre, mas ele não tinha o dono do milagre. Ele apenas via as pessoas serem abençoadas. – 38 anos. Talvez dentro da igreja, mas do mesmo jeito. O pastor prega, o pastor fala. Há campanhas, há temas em cima de temas. Deus te alertando, Deus te instruindo, Deus te mostrando. E nós, do mesmo jeito. Deus te dando oportunidades. E nós, do mesmo jeito. Querendo mudança, querendo transformação, sem termos atitude de sermos transformados. Nós vemos dentro da pergunta de Jesus, querendo despertar algo dentro dele, querendo curar não apenas o físico, mas querendo falar para ele, ó, você tem que tomar essa decisão, você tem que despertar, você tem que mudar a sua mente, você tem que transformar a sua forma de agir e a sua forma de pensar. Não é ficar de braço cruzado ou sentado apenas esperando cair do céu. É preciso movimento, é preciso direção do Senhor, é preciso orar, é preciso buscar, é preciso tomar a posição diante de Deus. A palavra diz que sobre nós já está liberado nos lugares celestiais. Ou seja, é preciso movimentarmos para chegarmos até onde está. É preciso nós pagarmos um preço. Fica muito melhor de nós entendermos. É preciso sairmos do comodismo. É preciso gastarmos a nossa vida. Aleluia, por amor a Ele.
para estarmos diante dele. Esse homem estava preso na mesma história, até que ele toma a decisão. Até que Jesus desperta algo nele. E esse despertar de Jesus, quando chega com o Senhor Jesus, é algo que ele estava esperando há 38 anos. Talvez nós estamos esperando algo há muito, muito tempo. E esse algo é o Senhor Jesus ser presente na nossa vida. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com uma pessoa, um empresário, e ele falou para mim, a porta se fechou. Os meus negócios não estão dando mais certo. Parece que não tem mais cliente, parece que não tem mais pessoas que vêm comprar. E eu perguntei para ele, quem que abriu essa porta? Ele falou, foi Jesus que abriu essa porta. Aí o Espírito Santo me instruiu a falar com ele, não foi Jesus que abriu a porta. Jesus é a porta. E quando você deixou Jesus de lado, você saiu da porta, que é Jesus. E às vezes nós não entendemos, nós falamos, Deus abriu uma porta e nós queremos apenas atravessar. Não, Jesus é a porta. Enquanto nós estamos buscando, enquanto nós estamos na posição, a porta que é Jesus continua aberta. Quando nós saímos, nos afastamos, então a porta se fecha, ou seja, Jesus também se fecha. Aquele homem estava procurando algo, e aquele algo chegou, Jesus Cristo na vida dele. E ele entende isso. Ele ouve a ordem, ele obedece a ordem. E a Bíblia fala que ele toma a cama, levanta e sai. Ele encontra algumas pessoas e fala, não, você não pode levar a cama porque é sábado. Quem que falou para ele? Fala, quem me curou falou que era para mim levar minha cama. E eles perguntam, quem foi que te curou? Quem foi que falou para você levar a cama? Ele, eu não sei. Mas a palavra fala que mais tarde o Senhor Jesus encontra com ele, sabe aonde? No templo. Aleluia. Aquele homem entendeu que não era apenas a ordem, não era apenas a palavra que o tinha curado, era Jesus que tinha curado. Jesus encontra com ele no templo, e o templo era lugar de que, a igreja? De orar, de agradecer. O templo é lugar de nós reconhecermos que Jesus é na nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Quando ele encontra com o Senhor Jesus no templo, ele tem uma transformação completa da vida, da alma, do espírito e do corpo dele. No templo, Jesus não cuidou apenas do físico. Obrigado. Curou do corpo, não apenas do corpo, mas também da alma. No templo, Jesus curou e também alertou a ele. No templo, a graça do Senhor alcançou a ele, e a verdade de Jesus encontrou ele. Aleluia. Aquele homem recebeu uma chance e não desperdiçou. Hoje nós não estamos falando sobre o agitar a água e você se esforçar, você correr para entrar dentro. Hoje nós estamos falando de nós tomarmos uma decisão, aleluia, e termos Jesus, não apenas o falarmos, não apenas
por um instante ou por um momento, mas uma decisão de que sem Jesus nós não somos nada e ninguém, de que Ele é o Senhor da nossa vida, e de que toda e qualquer situação ou circunstância a qual nós estivermos passando é apenas um momento para nós adorarmos e engrandecermos o nome santo dEle. Eu não sei qual a decisão que nós temos que tomar, que você tem que tomar. Eu não sei qual é a decisão que o Senhor já tem te direcionado a tomar, a posição a qual o Senhor quer que você tome. Ele apenas fala para você, ó, levanta-te, decida. Aleluia. Feche seus olhos. O texto vem dizer que quando aquele homem tomou uma decisão, ele recebeu automaticamente um milagre na vida dele. Ele recebeu automaticamente aquilo que ele mais queria, aquilo que ele mais precisava. Mesmo tendo algumas dúvidas dentro do coração dele, porque aquele homem nunca tinha andado. Mas ele obedeceu mesmo assim. E ele recebeu um milagre, ou ele recebeu aquilo que ele precisava. E a palavra do Senhor diz que Jesus sabia o quanto tempo ele estava lá, ou seja, Jesus conhece todas as coisas. E eu digo uma frase para você nessa noite, que quem obedece, toma posse da sua necessidade, ou seja, do seu milagre. Talvez o que falta para você é aquilo que o teu coração almeja, aquilo que o seu coração deseja, é apenas obedecer à voz do Senhor. Aleluia. E tomar a decisão diante da voz que o Senhor já tem falado contigo. Senhor, a palavra, ó Deus, ela é totalmente instrutiva e direcional à nossa vida. Ela é tão simples, ó Pai, que ela diz que nós precisamos apenas obedecer. Porque quem obedece, ó Pai, alcança, aleluia, aquilo que almeja, aquilo que deseja. Quem obedece, ó Deus, ó Pai, tem 100% daquilo que é da parte do Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor tem o melhor para nós. E às vezes nós achamos que o melhor é aquilo que nós bem entendemos. Eu sei, ó Deus, que tem pessoas aqui que têm planos, têm projetos, principalmente agora que é final de ano, onde nós falamos, ano que vem, o ano de 2026, eu vou fazer isso, isso e isso. E o Senhor está dizendo assim: esquece os seus planos, os meus planos são muito maiores, aleluia. Ouça a voz do Senhor. Talvez o Senhor já falou para você o que você tem que fazer, e você tem falado assim, mas eu vou perder. Se eu fizer isso outro, vai ser bem melhor para mim. Eu vou ganhar mais, eu vou ter mais tempo. E o seu pensamento é assim, eu vou ter até mais tempo para a obra. Obedeça a voz do Senhor. Obedeça a direção do teu Deus, aleluia. Escute isso, é o teu Deus. A Bíblia fala que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de Cristo, ganha-la. Aleluia. Que você possa tomar a decisão nessa noite, a decisão certa. Não precisa nem ser nessa noite. Apenas lembre dessa mensagem. Dobra o joelho e fala: Senhor, confirma para mim
a tua direção, a tua palavra. Aleluia. Deus, eu quero apresentar, ó Pai, todos que aqui estão. Homens, mulheres, ó Pai. Jovens, adultos. Com responsabilidades, ó Senhor Deus, ó Pai, a qual nós temos. Mas eu te peço, instrui, direciona. Confirma, ó Pai, a palavra. Não deixa dúvida ou apenas sombra de dúvidas. Para que nós possamos tomar a decisão certa, correta. E que o seu nome venha a ser exaltado e engrandecido. Que possamos, ó Pai, na nossa decisão, segundo a tua palavra, ó Deus, alcançarmos aquilo que nós tanto almejamos. E o seu nome ser totalmente exaltado e totalmente engrandecido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Obediência é aquilo que o Senhor requer de nós. Obediência à voz dele, à palavra dele. Amém? Vamos estar orando. Vamos estar apresentando a irmã Cecília, né? Que vai estar fazendo aniversário dia 12. Vamos estar orando pela Vitória, que está com dor na garganta. Temos aqui alguns avisos. Sábado, dia 13, a partir das 19h30, vamos ter confraternização do Ministério, né, de mulheres e também de homens, que vai ser aqui na igreja. O recado já foi postado nos grupos. O valor é de R$35, né? Isso? R$35 individual, do homem e da mulher. Vai ser uma confraternização, onde nós, do grupo de homens e do grupo de mulheres, vamos estar apresentando ao Senhor mais um ano. Esse ano, né, que passou tem sido de bênçãos, tem sido de grande aprendizado, e eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer no ano que vem sobre a nossa vida. Amém? Terça-feira, nas duas terça-feiras próximas, dia 9 e dia 16, ainda não tem lar, né, para se fazer o culto. Se você desejar, entre em contato com o pastor antes, ou coloque lá no grupo da igreja, que ele vai estar entrando em contato. Que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E o culto no lar tem sido, o pastor antes mesmo tem testemunhado, tem sido um tempo oportuno para Deus fazer grandes e mais coisas na nossa vida. Para Deus estar levantando homens, Deus está levantando mulheres, Deus está levantando crianças. Amém? Então tem essa oportunidade antes de acabar esse ano, né? Amém. Amém. Vamos estar orando então? Senhor, nós apresentamos a irmã Cecília. Ela vai estar aniversariando, ó Pai, no dia 12. E que o Senhor possa, ó Deus, ó Pai, dar um presente para ela, a qual ao homem, aquilo que é físico, não pode, Senhor Deus, ó Pai, dar. Seja algo, Senhor Deus, ó Pai, na alma, no espírito. Que ela possa, Senhor Deus, ó Pai, reconhecer, aleluia, que esse presente é realmente uma dádiva, é realmente um presente dos céus para a vida dela. E que possa ser algo, Senhor Deus, ó Pai, que firme os pés dela nessa caminhada. Algo, Senhor Deus, ó Pai, que estrutura ela, Senhor Deus, ó Pai, diante de Ti. Porque somente o Senhor pode fazer isso. Pai, nós apresentamos a Vitória. Nós repreendemos, ó Deus, ó Pai, toda enfermidade, toda dor na garganta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela possa, Senhor Deus, ó Pai, ser curada, segundo a Tua palavra, segundo a oração dos servos, segundo a intercessão dos santos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Pai, e nós apresentamos, ó Deus, o culto de quarta-feira, nós apresentamos, ó Pai, a confraternização no sábado, e apresentamos o culto do próximo domingo. Que o Senhor possa, ó Pai, ter preparado tudo e nos preparar para ouvirmos a Tua palavra, para ouvirmos a mensagem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, igreja?
Temos a cantina. Oi? A cantina? Temos a cantina. Então não vá para sua casa sem antes abençoar a obra do Senhor e ser abençoado, né? Eu acho que nós somos mais abençoados aí. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. E a igreja diz: amém. Amém.